Jesus naquele dia disse: hoje eu vou falar tudo que eu tenho para falar. E o diabo perturbando a mente do Pedro, pastor Daniel. E o peixe? Não pegou nada. Rapaz, você é um derrotado. Você vai chegar em casa hoje, vai dizer o que para tua mulher? Quando você chegar sem peixe lá. E como é que você vai fazer? Pedro, e aí Pedro? Como é que você... Pedro, você vai resolver suas dívidas como? Seus problemas como? E Pedro repreendendo: sai, Satanás, eu estou ouvindo Jesus. O peixe, esse negócio, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Meu negócio agora é ouvir o que ele tem para dizer. Satanás estava tentando desfocar Pedro do que Deus estava falando. Irmãos, eu tenho uma experiência, 22 anos pregando. Quando você começa a ouvir Jesus, o celular toca, o gato mia, o cachorro late, o menino chora, a mamadeira cai no chão, o fogão, o leite derrama. Porque é tão espiritual que Satanás não quer que você ouça. É por isso que durante a mensagem, o pastor, o pregador diz: tem atenção, por quê? Você dirige 8 horas no volante, parecendo um pateta dirigindo. Não dorme. Você chega no culto e começa: meu Deus, tem compaixão de mim, eu vou dormir. Por quê? Satanás não quer que você escute a mensagem. Ele sabe que a direção está na palavra. Ele sabe que o esclarecimento está na palavra. Ele sabe que a resposta está na palavra. E ele tem uma resposta para a tua vida aqui esta noite. Levante comigo as suas 2 mãos aos céus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu tenho uma direção. Eu tenho uma resposta. E sabe o que ele está dizendo? Pela palavra, eu te trouxe para te dar uma instrução. Porque o que estava dando errado vai dar certo. Não, eu vou falar de novo. O que estava dando errado vai dar certo. Jesus vai usar o seu potencial e o que você sabe para você conquistar o que você precisa. Jesus terminou de pregar. Ô Pedro, entra no barco. Antes de pescar no mar alto, Jesus disse para Pedro assim que ele começa a pregar: Pedro, faz um favor para mim, levante a âncora. Levante a âncora. Por que, Senhor? Eu não estou indo pescar. Jesus disse: não, é porque eu quero falar mais de lá. Porque Jesus estava usando a inteligência. Jesus sabia que o vento faz a voz chegar mais longe. Tinha muita gente ouvindo. Então Jesus queria falar de um lugar onde a voz chegasse todo mundo. Jesus não tinha um microfone desse para pregar. Jesus queria falar a favor do vento, porque Jesus falava, a voz ia. Só que o barco estava ancorado. O barco estava ancorado. Aí Jesus disse para o Pedro assim: primeiro passo, Pedro. Primeiro passo para mudar o que está acontecendo na sua vida de errado. Levante a âncora e afaste o barco da terra. Diga comigo assim: afastar o barco da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Ô Pedro, você não está agarrado demais com essa terra, não? Ô Pedro, porque de tudo que você me pede, a maioria das coisas que você me pede é tudo da terra. Se eu deixei instrução para buscar as coisas que estão em cima, para amontoar tesouro no céu, para guardar tesouro no céu, porque lá ladrão não entra, traça não rói, ferrugem não consome. Pedro, você não está muito agarrado com a terra, não, Pedro? Ô Pedro, você tem seguro de tudo. Você tem seguro do carro, parabéns. Tem seguro da casa, parabéns. Tem seguro do celular, parabéns. Mas você não se importa, Pedro, com a volta de Cristo? Você não se importa com o arrebatamento da igreja? Pedro, você fica tão feliz quando alguém diz: Jesus está dando uma chave, Jesus está dando um carro, Jesus está dando uma casa, e Jesus faz isso também. Mas por que você não se alegra, Pedro, quando alguém prega dizendo que eu estou voltando? Por que você não fica feliz em saber que o teu tempo aqui está findando, que daqui a pouco nós estamos indo morar na nossa cidade, no nosso país, no nosso reino, no nosso lugar? Ô Pedro, você está muito agarrado com a terra, Pedro. Eu posso provar para os irmãos, se nós fizermos uma campanha com uma pessoa que aborda o tema de prosperidade com muita eficácia,
e você colocar uma outra pessoa que aborde o tema de dons espirituais com mais eficácia ainda, venha conferir onde terá mais gente. Venha conferir qual a campanha que estará mais cheia. As dos dons espirituais ou a campanha para receber bênçãos materiais. Tem gente tão agarrada com a terra. Quem está me ouvindo diz amém. Tem gente tão agarrada com a terra que eu fico vendo os ministros de louvor. Vou começar pelos ministros de louvor, depois eu chego no pregador. Irmão, tem hora que o ministro de louvor está aqui, espiritual. O irmão estava cantando ali, eu sentindo Deus. E ele profetizando, ministrando. Tem gente que fica assim. Você fala, Jesus, você está vivo, está no culto, morreu, está onde já? Se você perguntar para ele depois do culto, o hino que foi cantado, ele cantaram? A mensagem do pregador, ele foi na Bíblia, agora onde eu não sei não. Ele está tão agarrado com a terra, que ele não consegue nem prestar atenção, nem o culto dele ele consegue oferecer a Deus, de tanta preocupação. Jesus encontrou uma mulher assim. Jesus estava lá na casa dela pregando, pastor Daniel, e falando do reino. E a Maria sentou lá para ouvir Jesus falar. E está, eita mensagem, oh glória, meu Deus, que palavra. Eu nunca tinha ouvido isso, Jesus. Como é bom ouvir o Senhor pregar. E a Marta dentro de casa assim, ó. Aí Jesus disse, ô Marta, vem cá minha filha. Por que andas tão ocupada e ansiosa? Por que, Marta, você está desse jeito? Por que você está correndo para lá e para cá, Marta? Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas te serão acrescentadas. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto. Pastor, por que tem culto que para mim é uma luta? Vontade de dormir, vontade de ir embora, vontade de levantar. Quando não está frio, está calor. Quando não está calor, está frio. Quando não está perto, está longe. Quando não está longe, está perto. Por quê, pastor? Que eu invento tanta coisa. Eu vou te dizer, porque teu barco está ancorado. Jesus está te chamando hoje para levantar as âncoras. Afasta, meu filho, o barco um pouco da terra. Seja mais espiritual. Jesus te batizou com o Espírito Santo. Jesus te deu voz para glorificar. Jesus te cobriu com sangue, te purificou dos pecados. Você está num culto, você está numa igreja de adoração, você está numa igreja de palavra. Não é possível que num culto como esse o meu barco vai ficar ancorado, parado na areia. Possa ser que alguém diz assim, eu não estou sentindo nada. Mas quem levanta a âncora diz, eu sinto Deus. Eu sinto a presença. Eu, pastor, vontade da glória, ou vontade de falar em mistério com o Senhor. Pastor, eu sinto Deus neste lugar. É claro que você sente. Você não está no raso, você está indo para o fundo. Quantos concordam que Jesus está te chamando para um lugar mais profundo? Levante as mãos, feche os olhos. Feche os olhos, levanta as âncoras, por favor, levanta a âncora, levanta a âncora. Jesus está dizendo, Elemaia Súria, Derebacalamandoviá, Serebia, Couvia. Jesus está te dizendo esta noite, levante as âncoras. Minha filha, meu filho, eu quero te encher do meu espírito. Eu quero te levar a conhecer coisas mais profundas da palavra, do Espírito Santo, porque só Ele conhece as profundezas de Deus. Levante as âncoras, seja mais espiritual, fale mais do céu, cante mais sobre o céu, fale mais de Jesus. É só cifra, é só dinheiro, quanto entrou, quanto saiu, quanto pesou, quanto tem, quantos peixes. Não, Jesus vai dizer, eu não te quero assim. Eu sou Deus para te abençoar, sendo um crente espiritual. Eu sou Deus para te abençoar, sendo um empresário espiritual. Eu sou Deus para te abençoar, sendo um vendedor espiritual, sendo um comprador espiritual. É possível conciliar as duas coisas, diga glórias a Deus. Afasta o barco da terra, Pedro. Não dá para a gente conversar o que a gente tem para conversar tão perto da terra. Afasta. Olha, irmãos, sentir Deus não é difícil. Difícil é sentir Deus quando o barco está ancorado. Se o nosso nível de espiritualidade não aumentar,
nós seremos crentes que vivem no raso. Você acha tão bonito quando você ouve alguém dizer assim: Deus falou comigo. Mas por que o Deus que falou com o irmão, com o pastor, não pode falar também com você? Por que Deus que usa as pessoas também não te usa? Por que os dons espirituais estão se extinguindo com o passar dos anos? Porque a Bíblia diz assim que Isaac tornou a cavar os poços que se cavaram nos dias do seu pai Abraão, mas os filisteus encheram de terra. Encheram de quê? De terra. Se a gente não tomar cuidado, irmão, é terra na mensagem, é terra no louvor, e tudo que a gente fala é terra. E a gente fala da duplinha que sai de manhã. Se a gente não tomar cuidado, a gente fala mais da terra do que eles. Evangelizar, eu sou pastor no interior, e a gente tem igreja na roça mesmo. Evangelizaram um irmão da igreja, e eles foram lá com as revistinhas deles e falaram para o irmão assim: queremos falar de Jeová para o senhor. O irmão ficou feliz, falou: é o meu Deus. Bem-vindo, entra. Eles entraram, abriram a revistinha deles, a Bíblia deles é um pouco diferente da nossa, e eles começaram a dizer para o irmão assim: o senhor precisa amar essa terra. A terra é nossa. A terra será isso. A terra, irmão, eles leram uns 50 a 100 versículos falando da terra, 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 terra. O irmão, coitadinho, é da roça, não é teólogo, não tem argumento teológico para responder. A dupla terminou de falar, ficou de pé e disse para ele assim: agora a gente vai dar oportunidade para o senhor. O que o senhor tem a dizer depois de tudo que o senhor ouviu da nossa boca? O irmão disse assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês, quem gosta de terra é minhoca. Eu estou com vontade mesmo de morar no céu. Olha para o teu irmão e diga para ele: quem gosta de terra é minhoca, irmão. Diga para ele: você é crente, rapaz. Você não é daqui, irmão.